Hugo Moura! Ô, Hugo Moura do céu! Família, para quem não me conhece, eu sou o Thiago do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir à coletiva do Felipe após a derrota para o Palmeiras. Na minha visão, não sei na sua, o Vasco até se comportou muito bem, teve uma ideia de jogo, teve mais organização, teve alguns contra-ataques que foram interessantes. Se o Vasco tivesse um pouco mais, né, de carinho, aquele último passe poderia ter feito um gol ou até mesmo empatar o jogo, sair na frente, mas infelizmente num erro bobo, bizonho do Hugo Moura, que na minha visão também estava até bem na partida, até mesmo depois do gol, continuou com a cabeça erguida, lutou bastante, mas infelizmente o Vasco perde mais uma no Campeonato Brasileiro. E como foi no ano passado, onde o Ryan conseguiu entregar um gol para o Palmeiras, para o Flaco Lopes, esse ano foi o Hugo Moura e o Vitor Roque, que não tinha marcado ainda com a camisa do Palmeiras, acaba fazendo o gol da vitória. Mas vamos acompanhar aqui juntos, quero saber a sua opinião de tudo que a gente vai ouvir aqui do Felipe após essa partida. Mas antes, dá aquela moral, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. Boa noite, boa noite. Boa noite, Felipe. André, do podcast Cruz Maltino. Queria que você fizesse uma análise desse jogo e também, se possível, respondesse. Já são 5 jogos, os últimos 5 jogos, o Vasco só conseguiu fazer um gol, né, contra o Operário. Como fazer esse time produzir mais e transformar essa produção em gols? Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Boa noite, treinador. Hoje o Vasco teve 25 cruzamentos na área, mas apenas 8% de aproveitamento neles. A gente notou isso, a falta do Verratti. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a importância que o Verratti tem para o Vasco, principalmente no jogo aéreo, e como o Vasco sentiu a ausência dele na partida de hoje. Vamos Obrigado. Lá. A maratona de jogos ela é muito grande e nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço, ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea, é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante, mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. Boa tarde, Concordo, Felipe. tá? Eu gostaria de saber se a diretoria do Vasco te dá alguma segurança se você vai continuar sendo o técnico do time e quais são as expectativas para essa temporada da equipe. Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função, eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. O importante é que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí ter grandes conquistas. Felipe, muito boa noite. Juan Costa, agência de notícias CEUB. Foi mencionado na transmissão que foi uma boa partida do Vasco. Eu queria a sua análise do jogo de hoje. E o gol que o Vasco toma, novamente, um gol de uma saída errada, um erro individual que pode acontecer. Ficou a sensação de que o Vasco poderia ter tido um resultado melhor, dada a apresentação em campo? Muito obrigado. Sem dúvida. Acho que a gente fica com um gosto amargo, porque realmente o Vasco fez uma bela apresentação diante de uma equipe muito qualificada, que já tem um conjunto de jogadores há bastante tempo. Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão, acho que na saída de bola, resultou no gol do adversário. Mas até
a gente sofreu o gol, acho que o Vasco mostrou a sua qualidade, uma maneira de jogar totalmente diferente do que vinha jogando, mas o mais importante é que os jogadores estão conseguindo assimilar, apesar de pouco tempo para treinar e poucos dias desde que eu assumi, mas estamos muito chateados pela derrota. Acho que a gente não tem que ficar acostumado com isso. É importante a gente corrigir os erros, continuar acertando, melhorando, para que nós possamos, diante do próximo jogo na Sul-Americana, a gente possa sair vitorioso. Felipe, André, novamente do podcast Cruz Maltino. O Alex Teixeira já é, se não me engano, o 6º jogo que ele vem entrando. E eu queria entender assim, o porquê que ele está tendo essas oportunidades e não tá conseguindo render totalmente em campo. E por que não trazer os meninos da base, que a gente está vendo vários artilheiros vindo da base aí, os meninos têm feito muitos gols, como o GB, o próprio Bruno Lopes e outros que estão despontando na base. Se eu não me engano, no jogo contra o Cruzeiro, tinham 4 meninos da base, se eu não me engano, 5 meninos na base no banco. A gente está de olho em todos. É claro que o Alex, ano passado, foi muito útil. Esse ano, ele ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele de 20 minutos, mas, como eu sou oriundo da base, sem dúvida, a oportunidade vai aparecer enquanto menos esperar. Hoje foi para o Luiz Gustavo, um jogador jovem, um grande zagueiro, entrou com muita personalidade, deu conta do recado. Enfim, o recado que vai é que podem ter certeza que com essa maratona de jogos, a oportunidade vai aparecer para a molecada. Tem que chegar. Tem que dar a oportunidade. Boa noite, Jéssica Aline, aqui, os donos da Bola Brasília. Só pegando um pouquinho do gancho do colega, essa questão do Vasco de sempre lançar bolas na área, né, justamente procurando o Verratti ali, que é um grande cabeceador, e também para dar esse descanso para ele, principalmente porque temos a Sul-Americana também para disputar. Você acha que o Vasco precisa fazer mais contratações ou ensaiar mais jogadas com a ausência do Verratti? Colocar a bola ao chão, ao invés de ficar só lançando bolas. Vamos lá. Hoje a gente jogou sem o Verratti e a gente criou algumas oportunidades. Isso mostra que o trabalho vem evoluindo, que a gente já está encontrando outras soluções e não só o cruzamento. Obviamente, na bola parada, tanto defensiva como ofensiva, o Verratti faz muita falta, mas eu acredito que o Vasco melhorou muito já nesse jogo, já criou algumas oportunidades com a bola no chão, triangulando, sendo um pouco mais ousado, e esperamos aí essa evolução continue para que a gente consiga a vitória nos próximos jogos. Tá? Boa noite. Show de bola, família, né? Pontuar algumas coisas dessa coletiva aí do Felipe, pegando esse gancho agora do Alex Teixeira. Acabei de falar isso lá no vídeo do Vasco em Família. Porque, assim, eu acho que a montagem do elenco, ela foi mal feita, e aí, claro, envolve a parte financeira, né, de você ter dinheiro para contratar bons jogadores com as características que faltam nesse Vasco, pontas com essa força física, com essa velocidade, não somente, né, pontas meias, podemos dizer assim, que é o caso que é o caso do Nuno, que é o caso do Garré, que é o caso do Adson. Por que eu estou falando isso? Porque hoje ficou claro que a saída do Lloyd, ela atrapalhou muito o jogo do Vasco. Muito. O Lloyd estava sendo uma peça muito importante na partida, porque era a válvula de escape. O Vasco puxou uns 2, 3, né, contra-ataques com o Lloyd por ali. O Lloyd fez boas jogadas, né, deu essa dinâmica de dar tapa na frente, de receber a bola em profundidade para puxar o contra-ataque. Então o Nuno tem dificuldade nesse sentido. O Garré que entrou tem dificuldade. O Adson, ele tem até uma certa velocidade, mas claramente está fora de forma, né, pela lesão que ele teve no ano passado. Então você tem no banco esses jogadores que eu citei, aí Jean Davi e Alex Teixeira. Poxa, não pode. Não pode, tem alguma coisa errada. Principalmente em jogos fora de casa, que você sabe que você precisa ter essa dinâmica, né? Muitas das vezes, eu sei que o Vasco é o mandante hoje, mas como jogou num campo neutro e o adversário é melhor, tem mais recurso, tem mais qualidade, estava mais descansado, isso é claro, porque como o Abel tem mais opções, conseguiu fazer essa gestão no elenco. Então o Vasco enfrentou hoje um time melhor, tecnicamente, e mais descansado. E mesmo assim fez uma boa partida. Mas quando sai o Lloyd, o time sentiu. Porque aí entra o Garré, que não tem as características do Lloyd, e aí no banco ficou o Adson, que está mal fisicamente, Teixeira e Jean Davi. Não pode. É jogo você ir lá na base e pegar 1 ou 2 garotos para jogar num tipo de jogo desse. Não é sempre, o jogador não vai sentir a pressão. É para correr. É para correr. Você vai entrar aqui, tu vai ser minha válvula de escape. Tu vai ajudar aqui o Piton defensivamente, mas quando o Vasco tiver a bola, irmão, vai, ataca o espaço, ataca o lateral direito. Era o que o Lloyd estava fazendo. E aí o Vasco perdeu muito sem esse jogador. Então concordo plenamente ali com a pergunta. Poxa, vai ficar dando oportunidade para o Alex Teixeira, levando o Jean Davi para o banco, que aí vai levar o Jean Davi para esse jogo, para o Puerto Cabello e para Vitória. Poxa, não, calma aí. Pega um jogador lá da base que aguenta correr, que tenha velocidade, que consiga dar um tapa na frente do adversário e passar por ele, sabe? Isso é muito importante. Hoje o Vasco fez uma boa partida muito nesse sentido.
Muito nesse sentido, porque teve mais jogadores de força física, de mais mobilidade. O Nuno tem mais mobilidade que o Coutinho. O Ryan, mais do que o Verratti. O Lloyd, mais do que o Nuno, que joga por aqui, né? Tem mais explosão. E pelo lado do campo, não. Ele colocou ali três volantes, né? E ficou muito legal isso. O Tietê, mesmo fora de ritmo, né? Porque ficou fora aí alguns jogos por causa do filho, por conta do filho, mas estava bem. O Matheus Carvalho também com uma boa pegada. Hugo Moura, apesar da falha, vamos falar dela aqui, estava bem. Então o Vasco se comportou muito bem. E nas mudanças, principalmente na lesão do Lloyd, o Vasco caiu um pouco de produção, essa questão física. O Palmeiras não. O Palmeiras sai um ou outro jogador e consegue continuar com a mesma dinâmica. O Vasco não. Então, assim, concordo plenamente com essa análise aí do jornalista. Essa pergunta traz lá 1, 2, 3 jogadores para correr, cara. Perder bota uma molecada para correr, porque não dá para contar com o Teixeira, com todo respeito. Ainda mais para entrar desse jeito que ele entrou hoje. Não dá. E aí eu concordo com o Felipe, que a postura do Vasco mudou. Ele fala, né, o torcedor vascaíno viu um outro Vasco. Concordo, tá? Concordo plenamente. Acho que foi um Vasco muito melhor do que a época do Carille. Muito também por essa condição, por essa velocidade, mas eu achei um time organizado, um time que em alguns momentos conseguia trocar passes, né, criou boas oportunidades, só que faltou aquele 10. No último passe, sempre o Vasco estava ali errando. Eu lembro aqui de 2 lances, porque eu preciso assistir de novo nos melhores momentos, mas tem aquela bela jogada do Lloyd, que ele consegue fazer a explosão, atacar o espaço, corta, rola para o Ryan. O Ryan domina e bate pro gol. Ou bate de primeira, não me recordo. Mas se o Ryan levanta a cabeça e dá um toquinho assim, ó, para dentro da área, Piton ia entrar na cara do gol. Teve o lance do Piton também, que o Piton chega bem no fundo, em vez de ele fingir que ia bater, corta aqui, o zagueiro já tinha dado o carrinho, ou cruza para trás, ia pegar o Garré também numa condição de finalizar. Então o Vasco chegou ali próximo da área, em alguns momentos conseguiu finalizar a jogada, mas não da maneira correta, mas chegou muito por essa dinâmica, muito por essa velocidade. E aí eu venho aqui e falei lá no Vasco em Família e vou falar aqui, Coutinho, abre o seu olho, irmão, porque eu sou muito fã, defendo muito o Felipe Coutinho, mas essa só de ficar dando chilique dentro de campo, o time performou melhor sem você hoje. O time do Vasco jogou muito bem hoje, né? Como eu disse, encarou um time melhor, tecnicamente, e mais descansado. E mesmo assim o Vasco conseguiu performar melhor. Por exemplo, da atuação contra o Operário. O Vasco empatou contra o Operário. Mas se você pegar o nível de atuação do Operário contra o Palmeiras, que diferença. Que diferença. Então, Coutinho, abre teus olhos, a mesma coisa o Verratti. Sei que o Verratti é o nosso artilheiro, é um jogador importante, mas eu acho que a mensagem que fica hoje é que sim, em alguns momentos, dá para você segurar o Verratti e colocar esse time mais rápido em campo. Ah, mas não fez o gol. O Vasco não estava fazendo gol aí até a última partida com o Verratti. O Vasco fez gol contra o Cruzeiro? O Verratti estava. O Vasco fez gol contra o Flamengo? O Verratti estava. E aí o Vasco não fez gol hoje, né? O Verratti não estava. Mas contra o Operário, o Verratti pouco participou. O gol foi um achado ali do Nuno, aquele golaço. Então concordo que a postura melhorou muito nessa dinâmica aí de ter um time mais leve. Gostei muito do Vasco hoje. Infelizmente teve ali, né, a falha do Hugo Moura, que diferente do jogo, né, de 2024 contra o Atlético Paranaense, que ele faz aquela cagada, que ele é expulso, hoje eu tô chateado, fico com raiva, mas eu não consigo, assim, né, pegar no pé dele, falar que é isso, que é aquilo. Foi uma falha bizonha, não pode acontecer de forma nenhuma num jogo do Campeonato Brasileiro, que ali, poxa, você poderia pelo menos pontuar, né, trazer um ponto para casa contra um Palmeiras, que é difícil, e aí você comete uma falha dessa. Mas ele estava muito bem do jogo, e depois da falha, ele continuou bem na partida. Então isso é pra gente destacar. Ele se entregou bastante, correu bastante, lutou bastante. Infelizmente aconteceu essa falha bizonha e o Vasco acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0. E aí, na minha visão, hoje Felipe poupou Coutinho e Verratti, e é fundamental, tá? Uma visão minha, não sei na de vocês. Fundamental poupar praticamente o time inteiro contra o Porto Cabello. Puerto Cabello. Thiago, que é isso? Vamos ser eliminados. Não interessa, família. A prioridade tem que ser Campeonato Brasileiro. E o Vasco, o mais rápido possível, precisa pontuar. De repente, contra o Vitória, que é mais um jogo difícil, os times estão fazendo valer ali o mando de campo. Eu assisti Vitória contra o Flamengo ganhou lá por 2-1, mas o Vitória deu muita dificuldade para o Flamengo. Então, na minha visão, o jogo contra o Vitória, ele é muito mais importante do que o jogo contra o Puerto Cabello. Porque não adianta nada você seguir na Sul-Americana, classificar para as oitavas de final e ficar figurando ali na zona de rebaixamento. Isso é uma pressão que o Vasco não precisa. Então, poupa todo mundo na Venezuela, poupa todo mundo lá, e aí é o que a gente fala, né? Pegou o Puerto Cabello lá em São Januário, só ganhou por 1-0, pega o Lanús em casa e empata, porque agora era o momento de poupar praticamente o time todo. E aí, time principal, mais descansado, força máxima, para encarar o Vitória. Esse é o papo, não tem conversa. Senão o Vasco vai acabar se complicando no Campeonato Brasileiro, porque mais uma rodada, não ganhou ali contra o Flamengo, não ganhou contra o Cruzeiro, não ganhou contra o Palmeiras, depois pega o Vitória fora, depois o Fortaleza em casa. No Campeonato Brasileiro tu não pode dar merda, tu não pode dar bola pro azar.
Então é melhor priorizar o Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que o Vasco carrega uma pressão nessa competição. Minha visão, poupa todo mundo, para todo mundo estar bem contra o Vitória. Quero saber a opinião de vocês. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Fui, tamo junto.